No episódio de hoje, a gente mostra que o jeitinho brasileiro está dando lugar à cultura da integridade em um projeto bem bacana do Ministério Público do Distrito Federal. E que tal visitar um espaço que une ciência, arte e tecnologia? O novo Museu SESI-Lab oferece tudo isso numa experiência encantadora. E você sabia que em Águas Claras existe um pet para cada 2 moradores? Não é à toa que essa é a região administrativa com mais parcães, um espaço reservado só para eles. Conheça também o simulador de queda livre, que promete muita aventura e frio na barriga. E a gente termina com o samba da banda Coisa Nossa, em uma homenagem de despedida ao pioneiro do ritmo em Brasília, o músico Marcelo Sena. É agora no nosso quadradinho. Um projeto do Ministério Público do Distrito Federal tem incentivado jovens alunos de escolas públicas a combaterem a corrupção no dia a dia. Por meio de um tipo de jogo, os estudantes são estimulados a prestar atenção em pequenas atitudes, como não furar fila, por exemplo. Assim, a cultura do jeitinho é substituída pela da integridade. A ideia do Namoral nasce já há muitos anos, porque o Ministério Público ele tem uma vocação institucional, que é de garantir direitos fundamentais. Mas como garantir direitos fundamentais? Através de serviços públicos essenciais. E para isso, nós precisamos que as instituições públicas, que são os servidores públicos que devem servir ao povo, de fato, cumpram as suas vocações plenamente. Isso só é possível quando as pessoas estão formadas com a integridade, Existe uma demanda que o Brasil tem como signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é justamente engajar a sociedade civil na formação de pessoas íntegras, porque essa é a solução sustentável para o combate à corrupção. Então, como ir à raiz, à causa raiz da corrupção? Formar pessoas na sua melhor versão. Voltar à natureza do ser humano, não ter humano, Então nós deixamos de lado, em razão dessa experiência dolorosa, de tratar das virtudes. A essência do ser humano é essa. Então é justamente isso que fez o Ministério Público ir às escolas. Foi aberto um edital e para as escolas que tivessem interesse em participar desse projeto do Ministério Público, um projeto Namoral. A gente se inscreveu, nós e mais 12 escolas no Distrito Federal nos inscrevemos e fomos selecionados. A partir daí, a gente passou por toda uma fase de treinamento, os professores passaram, nós tivemos encontros com os professores de todas as escolas selecionadas, com a equipe do Ministério Público. Eles também fizeram formação com os nossos professores e em agosto começamos a aplicar o projeto com os alunos. Em 2019, lançamos pela primeira vez, já ganhamos o prêmio de segunda iniciativa de combate à corrupção do Conselho Nacional do Ministério Público. Já temos um projeto de lei na Câmara Distrital justamente para transformar isso em uma política pública, Porque a educação para a integridade, ela precisa ser intencional, estratégica e universal. Porque nós estamos falando de uma mudança cultural, Uma mudança cultural que sai justamente de uma realidade dolorosa, de uma tolerância à impunidade e à corrupção, para construir passo a passo, dia a dia, em cada coração, em cada pessoa, transformando mentes, transformando corações, para que comportamentos, a partir de novas experiências, venham sedimentar uma cultura de integridade.
nós selecionamos 40 embaixadores na escola. Então, nós selecionamos 2 alunos por cada turma. Então, nós estamos trabalhando com alunos de 8º e 9º anos. São alunos que vão se tornar embaixadores e multiplicadores da integridade. Eles participam das rodas de conversa, eles fazem as missões, mas as missões envolvem a escola toda, porque para a missão funcionar, a escola toda tem que se envolver, senão não funciona. A gente conversa, por exemplo, sobre corrupção dentro da sala de aula, sobre você colar numa prova, sobre você colocar o seu nome num trabalho que não é seu, sobre você furar uma fila do lanche. Essas são as conversas que aconteceram nas rodas de debate e também nas turmas. A primeira missão dos alunos foi a criação de um herói. Então, eles poderiam criar um herói e as habilidades do herói que eles achavam importantes. O herói da nossa escola, ele é um herói já um senhor de idade. Ele é um professor, ele não é um herói padrão, então, assim, ele não tem cabelo, ele é gordinho, porque os meninos acreditavam que os heróis, eles não podem ser pessoas especiais e únicas, né, como a gente tem nas revistas em quadrinho. Eles queriam pessoas normais. Na segunda missão, os alunos tiveram que conversar com as suas turmas, então eles levaram um formulário para aplicar nas turmas e conversar sobre questões de corrupção. Foi muito bom que ajudou as pessoas na escola a agir de forma honesta e ajudar a comunidade afora, decorar a escola, que também é muito legal, e ajudar as pessoas a agir de forma honesta no geral. Aí os estudantes não só participou a gente, que foram selecionados para ajudar no geral, mas também os estudantes da escola, os professores, diretores, que ajudou de uma forma toda a fazer tudo na escola funcionar certinho. Eu já tinha bastante dessa consciência, mas eu trabalhei mais ainda em agir nas formas de não furar fila, na hora do lanche, essas coisas. Aí nós fizemos uma decoração extensa na escola, fizemos painéis, né, fizeram murais, escreveram frases, né, sobre corrupção. A gente fez uma decoração na escola na terceira missão. Já na quarta missão, nosso desafio foi fazer um PEG-PAG. Nós fizemos 6 dias de PEG-PAG na escola. A gente vendeu desde balinha, pirulito até picolé. Então a gente colocava à disposição na entrada da escola, os alunos pegavam o que eles queriam e pagavam, né? E no final do dia a gente contava o dinheiro para ver se houve alguma taxa de desonestidade. Para nossa surpresa, na nossa escola a gente teve 2 dias com mais de 100% de honestidade. Todas as atividades foi muito gratificante de participar, só que eu acho que a que mais chamou a minha atenção foi o PEG-PAG, que a gente achava que não ia dar certo, né? Mas isso mostrou que tem muita pessoa honesta, e aí um monte de gente chegou e falou: nossa, eu quero continuar com esse projeto, e a gente está até pensando em trazer aqui para a escola mesmo, sair do Na Moral e deixar aqui para a escola mesmo. No início, a questão que eles não acreditavam neles, eles duvidavam muito. E também é uma questão de, assim, deles já terem desde cedo essa reflexão com eles, que eles têm valores, eles têm potenciais muito além do que eles imaginam. A questão do PEG-PAG, da honestidade, eles se surpreenderam com eles mesmos, com os colegas. Teve aluno que pegou, veio me relatar depois, teve aluno que confessou: poxa, professor, eu peguei um picolé hoje, eu estava sem dinheiro, mas ontem eu devo R$2, né? E ele refletiu, então ele mesmo começou a questionar isso. Então eu acho que uma das maiores dificuldades foi que eles não acreditavam neles e no final viram que os talentos deles são muito maiores do que eles pensavam. A gente viu inúmeras situações em que essa questão de coisas que sumiam na escola simplesmente cessou. Porque tem muitas escolas que eles têm que trancar a sala, botar a mochila nas costas e ir para o intervalo com todo o seu material, porque senão tudo some.
Isso, as duas últimas missões, elas aconteceram simultaneamente. Primeiro, a gente tinha que fazer uma ação social. Os alunos fizeram uma arrecadação de alimentos e doaram para uma instituição de caridade local. A gente escolheu a igreja próxima à escola que tinha cadastro de famílias carentes da nossa comunidade, porque a ideia dos alunos era ajudar os próprios colegas, os próprios vizinhos, né? Eles não queriam ajudar uma pessoa longe. E agora a gente está finalizando a nossa missão, que é a da restauração interna. A gente escolheu um espaço dentro da escola para restaurar. E foi restaurado com recursos próprios. A maioria dos recursos utilizados aqui foi do PEG-PAG, porque a gente teve tanto sucesso no PEG-PAG que a gente conseguiu uma quantidade de recursos suficiente para fazer algumas mudanças. A nossa ideia é fazer uma sala ambiente de vídeo, que não existia aqui na escola. Eu acho que esse tipo de projeto ele é muito importante, principalmente na educação e principalmente em crianças, com crianças pequenas e na nossa idade, porque a gente está ali num projeto que vai nos ajudar para a vida realmente, né? Não é algo que vai ficar aqui dentro desse ambiente, não é algo que vai ficar aqui dentro da escola. Então eu acho que é muito importante a gente ter esse aprendizado mesmo e a gente poder levar para fora, porque tem muitos adultos que eles não têm nem noção do que a gente aprende aqui dentro, entendeu? Então eu acho que isso é algo que realmente pode mudar vidas e pode mudar realmente o mundo. A gente viu as mudanças acontecerem de formas às vezes muito pequenas, mas que num contexto geral acho que foi bastante válido. A gente viu alunos que não se interessavam em fazer nada, sabe, que eram problemáticos em sala de aula, mas que por estarem dentro do projeto participaram ativamente. Estiveram aqui no horário contrário, cortando, limpando, né, e se dedicando e participando dos debates. Então isso, né, foi muito gratificante para a gente e para os professores envolvidos. Cada uma das missões, das rodas de missões, elas têm pontos, tá? Então, a escola que consegue cumprir tudo e se destaca em tudo, ela vai ganhando as melhores pontuações. E no final, a gente soma e quem tiver o maior número de pontos nessa gamificação fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Porém, isso na verdade é só um detalhe. Porque nós estamos buscando que todas as escolas possam ser beneficiadas pelas penas alternativas que o Ministério Público recebe de infratores que cometem alguns atos de corrupção, né? Então é uma forma da gente pegar algo ruim e transformar em algo bom, né? Então a gente chama disso de uma transformação de um ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Então, todas as escolas elas são cadastradas nas nossas centrais de medidas alternativas para que os colegas que estão fazendo esses acordos de não persecução penal, acordos de transação, possam destinar recursos para as escolas. E as escolas que provaram que elas têm, né, um esforço, um empenho maior através da pontuação, elas recebem esse algo a mais. Por quê? Porque é um mérito de que elas se esforçaram mais, então elas vão receber uma confiança a mais recursos. Como eu falei no discurso ali, na frente, quando a gente ganhou, realmente foi um desafio, né? Participar do projeto Na Moral pra gente, num ano tão difícil, um ano pós-pandêmico, em que nós, professores e os alunos também estão passando por problemas, né, afetivos, problemas sociais, problemas de caráter emocional. E envolver os meninos nesse projeto foi desafiador. Uma vez que os nossos corações, eles experimentam a cultura da confiança, das relações de ganha-ganha, da verdade, da honestidade, da justiça, da coragem, da superação, da resiliência, de fazer aquilo que a gente não achava que era capaz. Isso tudo vai trazendo uma memória para o nosso ser, para o nosso coração. E a gente não vai querer mais mudar. No próximo bloco, um passeio pelo Museu Interativo, que oferece atividades para visitantes de todas as idades. E ainda, você sabia que Águas Claras é a região administrativa com mais parcãs? Arte, ciência e tecnologia, tudo no mesmo lugar.
Uma iniciativa do SESI e do Senai transformou um espaço esquecido no centro da cidade em um museu 100% interativo. A exposição vem atraindo centenas de visitantes e faz um enorme sucesso com as crianças. Vem com a gente conhecer o SESI Lab. O SESI Lab é um museu de ciência, tecnologia e arte. É um presente para Brasília, é um presente para o Brasil. Não existe outro museu, outro espaço parecido com esse no Brasil todo. É um espaço dedicado à educação, a fazer com que crianças possam ser pesquisadores, cientistas, possam ter interesse pela ciência e descobrindo a ciência de uma maneira muito lúdica, muito vibrante, muito alegre. Então é um espaço para a família e principalmente para jovens de todas as idades. Então, diferente de outros museus em que você já chega e tem uma placa, não toque, aqui não, tudo é tocável, tudo é interativo, tudo as pessoas podem e devem interagir com o objeto. Então, é extremamente importante. Então, você vai aprender ciência de uma maneira muito lúdica. Então, você já chega aqui na porta, ali fora tem uns tubos grandes em que você consegue, uma distância muito longa, conversar com as pessoas. Então, começa a mostrar como é que funcionam as ondas. Tem alguns lugares que vão mostrar como é que funciona a refração, outros lugares vão mostrar como é que você cria desenhos animados. Então, é tudo muito lúdico e tudo de uma brincadeira grande. A escolha do espaço do Turing aqui em Brasília foi muito pensado, foi talvez o tempo que a gente mais tenha gasto para escolher esse local. Qual que é a ideia? A ideia principal é que o SESI quer deixar muito claro o compromisso que se tem com a educação. Então, colocar um equipamento deste tamanho na esplanada dos ministérios é um compromisso central do SESI, mostrando claramente que educação é a base, educação é a bandeira principal do SESI. Uma das parcerias mais importantes que a gente firmou no processo de constituição do SESI Lab foi com o governo do Distrito Federal. Nós aderimos ao programa Adote uma Praça e hoje nós somos responsáveis por essa área aqui no entorno que tem quase 33 mil metros quadrados. A gente se responsabiliza pela infraestrutura, pela segurança e pela oferta de programação cultural nessa área pública que também está sendo devolvida à população juntamente com o prédio restaurado. Esse local aqui onde a gente está, por exemplo, o túnel, uma passagem antiga que inclusive estava esquecida pela população de Brasília, estava completamente degradado e tinha se transformado numa espécie de Cracolândia e hoje se transforma num espaço de cinema cotidianamente, mas que pode receber seminários, eventos, pequenas exposições, enfim, a gente devolve esse espaço com um propósito muito nobre. Quando se constrói o SESI Lab, ele também passa a imagem da reconstrução, da transformação, do recomeço da esperança, de transformar um lugar que era um lugar degradado e transformar numa área de educação, numa área de cultura, numa área de lazer. E é um local de transformação, de pegar um lugar que é degradado e fazê-lo um lugar que dê orgulho para a cidade e para o país. Quando o SESI decidiu criar o SESI Lab, nós fizemos uma pesquisa no mundo inteiro para estabelecer quais seriam os nossos parceiros internacionais. E chegamos ao Exploratório, que é um museu que existe na Califórnia e que tem exatamente essa pegada de mostrar a ciência de uma forma interativa. A parceria com o Exploratório, que é o Museu de Ciências de São Francisco, na Califórnia, foi super estratégica para o desenho conceitual do museu. Eles trabalharam conosco no desenvolvimento da exposição de longa duração, que hoje está organizada em 3 galerias no SESI Lab. Eles trabalharam também com a gente na organização dessa exposição na área externa. E a nossa ideia é que quem passa por essa área pública explore livremente esses aparatos. E com isso a gente desperta a curiosidade para a experiência que é ofertada dentro do museu. Nós estamos num espaço de quase 8 mil metros quadrados. E esse espaço ele foi distribuído em 3 galerias de exposição permanente e uma galeria de exposição temporária.
A primeira galeria, ela aborda a questão dos fenômenos. Então o visitante vai ter a oportunidade de conhecer fenômenos da natureza, como que se comporta, por exemplo, os movimentos, como uma energia de movimento se transforma numa energia de calor. Aqui a gente tem a oportunidade de ver realmente como isso acontece. A segunda galeria é uma galeria mão na massa, que tem o objetivo de conectar os fenômenos com possibilidades de engrenagens, de prototipagens, de pensar em novas formas de conexões. A terceira galeria, quer dizer, depois de você conhecer os fenômenos, de você fazer as conexões, você vai para o futuro. E é imaginando futuros, então são possibilidades de você pensar futuros e qual é o seu papel nesse futuro. E essa galeria, essa terceira galeria, ela traz essa possibilidade de conhecer e de imaginar o futuro, né? O futuro nessa perspectiva de competências também que precisam ser desenvolvidas. Então, por exemplo, tem vários jogos e esses jogos estimulam o trabalho em equipe, estimulam a conexão e você até tem a possibilidade de mandar uma mensagem para o seu passado e para o seu futuro. Então, terminando as visitas temporárias, as visitas permanentes, perdão, a gente vai para a galeria, que é a galeria de exposição temporária. Esse primeiro estágio, ele apresenta, quer dizer, não adianta a gente pensar o futuro sem pensar o presente. Então, a gente traz aqui, e esse movimento é muito bonito, ele traz o percurso do presente, mostrando as diversas profissões que existem e trazendo as identidades e trajetórias de cada um. Então aqui qual é a mensagem? É você entender que várias trajetórias fazem parte desse universo de profissões que são fundamentais para a nossa sociedade, né? Para a nossa vida e para estimular a gente pensar em futuros, a gente está crescendo, a gente está sempre dinamizando e repassando isso para as nossas famílias. Então aqui traz essa dimensão da mensagem. Aqui a gente traz uma experiência muito bacana, que são os recortes de jornais da década de 30, década de 40, que mostravam as profissões que eram demandadas. E aqui são profissionais das mais diversas áreas que colocam e apresentam quais foram as principais formas de aprender e que competências são muito importantes para se pensar no futuro das profissões. E a gente encerra essa visita a um quiz muito interessante, que são algumas perguntas que são feitas ao visitante e essas perguntas resultam nas profissões do futuro. E aí os visitantes têm a oportunidade de tirar uma foto e aqui a gente vê as profissões: arqueólogo digital, tradutor interplanetário, defensor da ética tecnológica, chefe de gastronomia molecular. E aqui são traçadas e apresentadas algumas possíveis profissões do futuro. O SESI-Lab ele tem um amplo programa educativo e cultural que contempla teatro, contação de histórias, programação para toda a família, oficinas maker, e a gente tem também um programa específico de visitas escolares, em que a gente começa a partir de março. Então, a partir de março, a gente vai receber grupos, né, de escolas públicas, escolas privadas, e outras organizações sociais que queiram fazer visitas ao SESI-Lab. Além disso, a gente tem um programa de formação de professores, então a ideia também é que a gente trabalhe em parceria com esse público que para nós é muito importante. Todas as oficinas aqui do Espaço Maker, onde a gente está, são oficinas para construir coisas. Então a gente tem, por exemplo, oficinas de construção de cartões com LED, oficinas de construção de peões, oficinas de extração do DNA do morango. Então a gente tem um conjunto de atividades para várias idades que se relacionam aos temas que a gente trabalha nas exposições. As oficinas têm vagas limitadas, então
quando o visitante chegar no SESI Lab, é importante que ele se informe sobre a programação no balcão de recepções. É lá nesse balcão que as senhas para as atividades são distribuídas. Então é só retirar a senha e vir para o espaço participar. Qualquer pessoa curiosa vai se divertir muito aqui. Se fala, não, é para as nossas crianças, também para as crianças. Mas o que eu tenho percebido aqui ao longo do tempo no SESI Lab é de que todas as pessoas ficam extremamente encantadas. Então é o pai brincando com o filho, é o pai montando estruturas de robô, é o pai brincando. Então, ou seja, é um momento de família que é muito interessante. Então você tem, ao mesmo tempo, um tempo que é lúdico de família, que integra a família, um momento que é extremamente importante, que é de conhecimento, que a criança sai curiosa a respeito de fenômenos científicos, e um momento em que é guardado na vida dessa família e dessa criança para todo o tempo. Então, ou seja, o que a gente espera no futuro é que em algum momento essa criança pense em ser um pesquisador, pense em ser um cientista, porque começou e teve esse primeiro momento aqui no SESI Lab. Uma cidade apaixonada por animais de estimação. Aqui em Brasília, quase metade dos lares tem pets. A pesquisa distrital por amostra de domicílios revelou isso. Em Águas Claras, a média é de um bicho para cada 2 moradores. Nada mais justo do que ter espaços destinados aos animais em meio a tantos prédios, não é mesmo? A região é recordista nesse assunto. São 17 parcães espalhados por lá. Sou apaixonada por cães. A gente teve uma York de 15 anos, a gente trazia ela aqui para passear. Ano passado, quando ela nos deixou, a gente procurou ter um cachorro. Quando a gente já está com 3 e agora a gente quer adotar mais 2. A gente quer fechar nos 5. Eles são apaixonantes, são maravilhosos, são ótimas companhias. O Steve e o Flox são pequeneses, eles eram de uma ONG, a Adoção São Francisco. E eu vi pelo Instagram da ONG que eles estavam para adoção. Eles sofreram maus tratos, eram de um canil clandestino. E a gente foi para adotar um e acabou voltando com 2. Na nossa região administrativa hoje nós temos 17 parcães, né? É o maior número de todas as regiões administrativas do Distrito Federal. É a cidade verticalizada, Águas Claras, né? Então a gente vê que tem uma necessidade dos animais se desestressarem, brincarem. Então, assim, por conta da quantidade de pessoas, da população, foi tendo essa necessidade dos parcães dentro da nossa RA. Todos os dias eu desço com ele, de manhã, de tarde e de noite. Só que aqui o parcão eu venho mais de manhã, né? Pela manhã, porque tem mais os cachorros aqui, que são os amiguinhos dele. E eu gosto bastante, porque ele pelo menos se interage, né? Com os cachorrinhos e tal, e para ele chegar em casa bem cansado. E é bom, eu gosto muito daqui. Além de sempre levar o veterinário, com boa alimentação, a gente costuma descer com os cachorros sempre no final da tarde para eles passearem aqui no parcão. E também a gente costuma andar até a entrada de Águas Claras e voltar com eles, em torno de 1h30 de passeio. A Nova Cap, ela faz a manutenção desses espaços para a gente, o SLU faz a limpeza e os moradores também contribuem, né? A área, né? Por questões técnicas, vou usar esse termo técnico, né? Por questões técnicas é grama, a gente não pode usar calçamento, porcelanato por conta dos pets, né? Vão escorregar ou vão machucar as patinhas deles, então a gente usa grama. Né? Então a Nova Cap cuida, faz esse cuidado pra gente e o SLU faz o recolhimento do lixo que fica. Mas a população aqui ela é bem consciente, eles já levam o seu saquinho quando descem dos prédios, muitos prédios já têm o saquinho coletor, né? Então ajuda bastante. A gente preserva bastante quando tem cerca que está quebrada alguma coisa, a gente procura sempre fechar para a segurança deles também. A gente não gosta de deixar um ambiente sujo, um ambiente super limpo. Tem saquinho de lixo, caso eles
precisem, tem a vassoura, a pá, a gente não gosta de deixar nenhum tempo sujo, é um ambiente bem tranquilo e limpo. Eu sou morador da cidade e eu presencio isso, né? Muitos conhecidos meus descem ali com os animais e ficam... Enquanto os pets estão brincando ali no parcão, eles estão conversando e estão socializando. A melhor qualidade de vida para os animais, para os cachorros, né? Que é o melhor amigo do homem. Então, esse parcão, ele proporciona isso, tanto para o homem, né? Para o ser humano, quanto para o animal. Eu acho muito importante para a interação deles. São animais que viviam presos, então eles terem esse espaço para brincarem livre, sem coleira, cercado, e aqui, pelo menos esse, é super bem conservado e higienizado. A comunidade aqui da quadra, ela gosta de preservar bem esse espaço. Então é sempre um espaço muito tranquilo, limpo, todo o tempo bem movimentado, muitos animais frequentam, e eu acho muito importante para a interação deles. Nós temos vários tipos de parcão, né? Mas quem faz esse projeto é a SEDU. Então tem parcão que é circular, tem parcão triangular, tem parcão que tem pergolado, outros não. Então assim, varia muito do projeto e da área disponibilizada de cada praça. Que hoje em Águas Claras nós temos 36 praças, tem mais uma que está em processo de registro, digamos assim, nós vamos ter 37, então 17 tem, mas nem todas comportam parcão, né? Porque tem praças que tem outros equipamentos, tem brinquedos para as crianças, né? Tem área verde, então estacionamento, então a gente não consegue botar o parcão. Mas a ideia da administração, na nossa gestão, nós vamos, o que for possível implementar, nós vamos implementar sim. Assim como a gente não gosta de ficar muito tempo preso em casa, eles, como animais, não têm esse conhecimento, precisam de espaço para eles, para poder conviver, para poder se estressar, para brincar e interagir. A seguir, que tal voar em um túnel de vento e viver uma experiência totalmente diferente, sem sair do nosso quadradinho? E vamos homenagear o grande cantor brasiliense Marcelo Senna, um dos pioneiros do samba na capital, que faleceu no fim de janeiro, mas deixou um legado para a música. Você já saltou de paraquedas? Tem vontade? Aqui na capital você pode sentir um pouco dessa adrenalina em um túnel de vento de alta tecnologia e aprender técnicas de voo e manobras. Nossa equipe foi experimentar essa aventura na Escola de Voo Indoor. Confira! Eu comecei com um paraquedismo profissional com 18 anos. E conheci essa tecnologia quando eu estava fazendo parte da equipe brasileira de paraquedismo. E quando se é profissional no paraquedismo, o túnel de vento é uma ferramenta que vale muito a pena. Do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de evolução técnica, tá? Para você ter uma ideia de comparação, 1 hora voando no túnel de vento equivale a 100 saltos de paraquedas e a gente às vezes levava 1 ano para fazer 100 saltos de paraquedas. Tirando que na evolução técnica você tem um instrutor na sua frente, que é o que a gente faz hoje aqui para qualquer pessoa, em que ele está corrigindo o seu movimento ao vivo. Enquanto no paraquedismo você tem que pousar, assistir um vídeo, subir novamente, às vezes você corrigiu um braço e errou a perna. Então é um processo muito lento assim, de evolução. E o primeiro passo no esporte é aprender a ficar parado no vento, tá? O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu fizer um ajuste na posição, por exemplo, pedir para esticar as pernas, esticou. Quando eu tirar o sinal, eu preciso que vocês mantenham aquele ajuste. Peguei a representação da tecnologia, consegui fazer uma venda e dali passei a ser sócio do grupo, tá? Então, eu estou nisso desde 2001, né? Primeiro como cliente, depois como parceiro comercial, depois como sócio. E aqui no Brasil eu assumi, né, a franquia, que é uma unidade em Brasília e São Paulo, em 2020.
Eu comecei a saltar tem uns 40 anos, né? Isso na década de 80. Era aquele paraquedas do Exército, redondo, verde, lento, né? O reserva na frente, era tudo muito difícil, muito pesado, né? E foi legal que eu acompanhei essa história da evolução do paraquedismo, principalmente em termos de equipamento, mas também de técnica de voo, né? Hoje é completamente diferente daquela época, né? E hoje, além desses equipamentos do paraquedas em si, você tem essa ferramenta incrível, que é o túnel de vento, né? Hoje, todos os campeões brasileiros e mundiais, eles têm que necessariamente fazer túnel, e muitas horas de túnel. O túnel de vento foi desenvolvido pela NASA na década de 60. Na década de 90, em 98, foi quando teve o primeiro túnel de vento da iFly. E ela é líder no mercado mundial, é um grupo americano. E recentemente, a gente mudou o perfil da empresa para focar mais na questão da ciência, da tecnologia. Um esporte que é um esporte que oferece muita segurança, é um esporte super divertido, afinal a gente voa. Mas a questão da educação focada na experiência, conectada ao astronauta, ao espaço, ela faz muito mais sentido. Algumas imagens, que vocês vão ver daqui a pouco, mostram que a pessoa quando entra, ela está flutuando. Muito diferente do paraquedismo, que você tem uma queda, né? Então a física é muito próxima no sentido de que você está equiparando a sua força com a gravidade, né? A força da gravidade com a força do ar. Mas a sensação é outra, é uma sensação de muita tranquilidade, né? Você não tem aquela adrenalina, você está flutuando, não tem impacto, então a gente percebeu que essa mudança fez muito mais sentido para as famílias, para as escolas que estão vindo, para as empresas que fazem essa parte de lançamento, porque mostra o quão seguro é a tecnologia. Toda semana, de 15 em 15 dias, eu venho aqui, treino, e é uma ferramenta incrível, você desenvolve muito, muito, muito. Em 2021 eu fui campeão brasileiro Master, aqui no Cerrado. Na América Latina e no Brasil só tem essas duas unidades, aqui em Brasília e São Paulo. Nós temos motores elétricos desde 98, então em termos de sustentabilidade, já estamos com essa linha. São motores elétricos de alta eficiência. E ao contrário do que muitas pessoas naturalmente visualizam quando vê o túnel de vento, os ventiladores, eles não estão localizados embaixo, então não tem perigo, tá? Eles são em cima. Eles começam com um movimento de sucção e depois ele recircula para ter uma eficiência, tá? Isso faz com que a gente tenha uma eficiência muito melhor, gaste menos energia elétrica. Por segurança também, se qualquer peça, nunca aconteceu, mas se acontecer alguma peça, ela não volta para o túnel. E você tem um conforto na parte sonora também, porque eles estão lá em cima. Eu comecei aqui na inauguração, desde 2016. Eu sou da primeira turma de instrutores do Brasil. Fui selecionado ainda, o túnel não estava preparado para o público. O meu curso foi feito durante a obra do túnel, então quando a gente inaugurou já tinha a primeira turma pronta aqui. Bom, gente, eu nunca voei, não tenho nem ideia de como funciona, mas claro que eu vou experimentar, né? O Pedro, que é o instrutor, vai me ajudar aqui, vamos ver como é que é voar nesse túnel aqui. Eu vou precisar usar esse macacão, é isso? Isso, exato. Eu preciso que você tire o sapato, vista o macacão por cima da roupa, embaixo do velcro tem um zíper, sobe ele todo, depois calça o sapato novamente. Tá ótimo, obrigada. No início eu confesso que eu fiquei um pouquinho tensa, é muito diferente a sensação quando a gente está lá dentro, mas depois realmente a gente consegue aproveitar o voo e fica tudo mais tranquilo.
Muita prática, né? Repetição, é como qualquer esporte, né? Você tem toda uma progressão a se seguir. A gente começa aprendendo a voar de barriga, que foi o que a gente fez hoje. O primeiro passo é estabilizar no voo, depois com o tempo você começa a fazer a progressão para costas, sentado, cabeça para baixo, começa a fazer todas as manobras. Tudo isso leva tempo e treinamento, claro, né? Mas a gente está aqui para ensinar desde o básico ao avançado para todo mundo. Para vir conhecer, não paga nada, é aberto, pode vir aqui, ver toda a experiência. A experiência, em geral, ela é agendada, tá? Porque só voa uma pessoa por vez. Mas qualquer pessoa, a partir de 3 anos, até 103, porque esse é o nosso recorde, tivemos uma senhora de 103 anos voando em Singapura. Já voamos mais de 10 milhões de pessoas por ano, são 90 unidades no planeta, são 21 países. A empresa sabe exatamente como fazer com que todos possam voar. Emocionante, né? Todo dia a gente tem pessoas mais diversos públicos, né? Inclusive já trabalhamos com pessoas especiais aqui também. É muito emocionante quando chega alguém especial e voa no túnel com a gente, ou quem tem necessidades especiais, cadeirantes. Nem pense em parar. Eu, apesar de ter 40 anos de paraquedismo, a minha média de salto é baixa. Eu tenho 950 saltos, né? Porque eu sempre conciliei muito paraquedismo, família, trabalho, não viajava muito, então acabou que a minha média ficou baixa. Mas meu esquema é o seguinte, eu me arrasto, mas não paro. 50% do público hoje são atletas. A maioria, na sua maioria, são paraquedistas, porque eles já conhecem a tecnologia no mundo, né? A outra metade eu dividiria em 3 grupos, tá? Tem os turistas, mas temos também empresas que usam o túnel de vento como uma ferramenta para treinamentos, porque é uma experiência disruptiva. E temos o terceiro público, que esse particularmente é que eu acredito que é onde a gente tem o maior valor de inspiração, que é a parte de educação. E você perceber que o fato de você estar desafiando, né, a gravidade, está totalmente conectado à ciência, à tecnologia, à matemática, à física de uma forma aplicada, serve com certeza de inspiração para uma geração que vai começar a olhar essa parte da ciência, que são profissões do futuro, né? A banda Coisa Nossa nasceu em 1980, aqui em Brasília, fundada por Marcelo Sena, que se tornou pioneiro do samba e do pagode na capital. Nossa equipe gravou com o cantor no ano passado, quando ele já enfrentava o câncer. A gente resolveu reprisar a entrevista como uma forma de homenagear esse grande artista que nos deixou no final de janeiro. Começamos profissionalmente em 79 a participar de eventos culturais em Brasília e tocamos em bares e restaurantes e feijoadas, essas coisas, porque naquela época não tinha casas de show, tinha bares e restaurantes, né? Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. 79 a gente começou profissionalmente. Aqui ao meu lado, sempre esteve comigo, Carlos Henrique, na percussão e voz. Do meu lado direito, Carlos Chaves, sempre cavaquinista. Aqui à minha esquerda, atrás um pouquinho, o nosso maestro Wagner Júnior Morgado. E temos outros componentes que não estão conosco, chama-se Iago Sena. Iago Sena, toca tantã, faz vocal. Temos o Fernando César, saxofonista e vocalista, e alguns freelancers. Essa é a banda Coisa Nossa. Se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz. Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim. Se eu largar o freio,
vai dar mais valor pra mim. Eu sou abençoado por cantar, eu agradeço todos os dias, desde sempre, e falo até para os meus amigos e parceiros que vivem da música, que agradeçam, porque é um dom. Dom é de divino, divindade. E assim, você viver disso, fazer as pessoas alegres com o seu dom e ainda conhecer seus ídolos é uma coisa de outro mundo, né? Uma coisa de Deus mesmo. Eu digo que é uma coisa gratificante ver as pessoas se alegrar e acompanhar seus ídolos, né? Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Nós estamos em alta e eu agradeço a Deus por isso. Na minha época, em 78, 79, até 80, era muito difícil. Há que se ver que não existia cartão de débito, a gente nem imaginava isso, muito menos telefone celular. Quem tinha telefone residencial era acionista da empresa, então era muito difícil. A divulgação era boca a boca, mas era fantástico, porque a gente inventava, se reinventava o tempo todo e as casas eram lotadas. Eu acho que as pessoas, era telepatia, era ligar um para o outro, mandar recado, e era isso. Arquitetonicamente, da mente do artista surgiu a cidade, traçando a lápis assim o perfil de um Brasil varonil onde a felicidade. A capital era citada como a capital do rock. Hoje eu considero Brasília o centro cultural pulsante do país, porque é uma mistura e temos de tudo um pouco, sempre de ótima qualidade. Há que se vê aí a exportação que nós estamos fazendo de músicos e que estão fazendo sucesso nacional. Mas na época existia um entendimento maravilhoso entre o rock e o samba. O público era muito grande de samba, muito maior de rock, mas a gente se entendia. Até porque éramos todos jovens, né? E jovens falam a mesma língua, mesmo musicalmente. Nada pode ser melhor do que a gente juntos. Nós tivemos que enfrentar a época do rock, não era enfrentar, mas se reinventar na época do rock, que era fantástico, anos 80. Anos 90 veio não só o pagode 90, mas veio o sertanejo com muita força. É a época da discoteca, e coisa nossa sempre ralando, se reinventando. E agora o pagode estourou de uma forma fantástica, né? Então é se reinventar, se recriar. Coisa nossa, quando começou a viajar, nós viajamos muito ao Rio, ganhamos prêmios no Rio, viajamos pela Europa, fizemos Canadá, viajamos aí mundo afora. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Agora, a facilidade que se tornou hoje em termos de divulgação e marketing aumentou a concorrência, então é uma coisa muito mais acirrada. A competência não só prevalece, tem que ter outras coisas, outros ingredientes. E a gente está sendo bem representado pela galera aí, jovem, estourando, não só eles, como outros artistas solo. Eu espero que isso perdure muito tempo, porque Brasília é um centro cultural pulsante do país. Não deixa o samba acabar, o povo foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o povo foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o povo foi feito de samba.
nosso quadradinho termina agora, mas você pode acompanhar todas essas matérias no nosso canal no YouTube. Estamos também no Instagram, Facebook e Twitter. Até o nosso próximo encontro!